aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem tivemos mais um dia de grandes embates no Brasil. A tal reunião do Copom decidiu que tudo vai continuar como está. Os juros não vai abaixar, não vai subir, vai ficar a mesma coisa. E esse foi um dos principais assuntos do dia de ontem que eu quero trazer, mostrar algumas coisinhas para vocês, pra gente fugir daquela mesmice que a maior parte do noticiário trata como se fosse uma situação que simplesmente, né, o Lula queria uma coisa e ele acabou tendo mais uma derrota. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Quero mostrar para vocês algumas coisinhas, mostrar como os petistas seguem sendo enganados, né, pelo líder supremo deles. Mostrar alguns desgastes que sim, que o Lula vem tendo, né? Tem muita coisa pra gente comentar. Fazer umas ponderações de alguns espertinhos que aparecem aí no meio do caminho, já tentando colocar, né, as suas pequenas armadilhas, né, no debate público, vocês vão entender. Aí depois eu quero falar do outro Lula. Não o Lula acabado que segue perdendo, mas o Lula, o brabo, o cara que peita o Brasil inteiro no universo dos petistas. Quero falar sobre a questão do meu corpo, minhas regras. Aconteceram algumas coisinhas ontem. A Globo pegou aquele vídeo do Lula falando sobre, né, os monstros, e a Globo recortou esse pedaço. A Globo editou o vídeo para não prejudicar Painho. Gleisi Hoffmann também. Sinal que esse vídeo vai ser censurado no período eleitoral, né? Quem postar vai ser preso. Aí depois a gente podia seguir pro quarto tema, que tem relação com esse. Só que tem alguns assuntos ligados à questão do que o porquê o Brasil não sai do lugar. Quem tem que comentar hoje, que tem a ver também com o dia de ontem, Lula e a Petrobras, a Magda, falar sobre decisões que envolvem os grandes campeões nacionais. Tem mais de uma coisa aí pra gente comentar sobre isso. Tem movimentações do fundo de pensão, né, do Banco do Brasil, Previ, né, empresas, assentos no conselho. Ontem foi um dia cheio nesse âmbito. E aí depois falar um pouco mais da nossa democracia, censura, liberdade de expressão e muito mais. Mas vamos começar. Começar com a notícia de ontem, né? Lula deixa maior juro real do mundo. Última reunião do Copom no atual governo mantém taxa básica em 10,75% ao ano e sinaliza cenário ruim para a inflação. Essa notícia não é de ontem, né? Mas com leves ajustes poderia ser. Foi que fechou ontem 10,5%. Aqui, 10,75%. Basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. O que mantém igual é que seguimos, possivelmente, com o maior juro real do planeta Terra. Nada muda. É o mesmo discurso de sempre, as mesmas pessoas no debate público tentando te convencer que temos um novo problema, quando, na verdade, o Brasil que não sai do lugar. É incrível. 9 de dezembro de 2010. Tá passando no Twitter, eu vi isso aqui ontem. O cara diz, uma notícia fresquinha. Não, é feito Cazuza mais uma vez. Mais uma vez. E a gente tem que se perguntar, o que aconteceu ontem? Será que foi uma grande derrota pro Lula? Será que só aconteceu o que ele já estava planejando e talvez até desejando? Tem muita gente que ganha, né? Com o juro nas alturas. Muita gente. Aí vamos começar a ver algumas coisinhas interessantes. Líder do governo diz que Gabriel Galípolo e todo o Banco Central tem que votar pela baixa do juros, né? Quem disse isso? Randolfo Rodrigues, nosso grande senador de 1,60 m. Ele cita explicitamente Gabriel Galípolo. Ele veio a público, citou nominalmente, né? Cotado para ser o sucessor do Roberto Campos Neto, agora em dezembro, quando o Lula vai poder fazer a sua indicação. Tanto o Galípolo quanto todo o Banco Central, qualquer um dos membros do Copom, precisam votar conforme os dados reais da economia brasileira, precisam julgar de acordo com a realidade, diz o Randolph. O que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? O juro não mudou, todo mundo sabe. O Copom é composto por 9 pessoas, número ímpar, que é para não ter empate. Quanto foi a votação? 5 contra 4? Os 4 indicados do Lula perderam? Não! Foi unânime. Todos votaram para manter tudo do jeito que está. E aí agora?
que o Randolfo Rodrigues vai falar do Gabriel Galípolo? O que o Lula vai falar do Gabriel Galípolo? O que o Haddad vai falar do Gabriel Galípolo? O que a imprensa vai falar dele? Indicados de Lula votam com Campos Neto em decisão unânime. Unânime. Mas o petista, ele tem que acreditar, né? Não, que a gente está vivendo um cenário que o Lula está encurralado. O Lula está sendo forçado a seguir uma linha neoliberal a serviço do imperialismo, né? É o papo dentro da esquerda. Vocês conseguem ver o timing das coisas? Vocês conseguem ver o timing da entrevista do Lula para a CBN? Tem hora que a gente para e pensa, né? Pô, o Lula falou um monte de besteira, isso, aquilo, outro. Mas no vídeo de ontem eu falei com vocês, ó, o grande problema dessas análises da imprensa é não levar em consideração o que se passa na esquerda e achar que o Lula é só tem o fator Biden nele. Não, não é só isso. Além do fator Biden, que o Lula, né, é o Lula, ele sabe que a base dele tá, né, se esfacelando, tá rachada cada vez mais. Ele segue sendo exposto. Então, como ele já sabia, né, que o Lula não discorda, aí pra fingir que as coisas são diferentes, se fingir que foi traído, ele vem a público, bate no Banco Central, bate no Campos Neto, e os 4 indicados dele votam 100% alinhado. É tudo para inglês ver. Felipe Barro diz, ó, com o microfone ligado, Lula bate no Banco Central, é o bichão, é o miserável, peita todo mundo. Mas, antes de botar a cabeça no travesseiro, Painho ajoelha e pede benção ao sistema que bancou a sua campanha. Todos os seus indicados votaram pela manutenção da taxa de juros. Os amigos do rei lucram, enquanto o povo come carne de boi atropelado. Aí, veja só. A gente tinha comentado anteontem, ontem a gente falou um pouco também, sobre como o mercado já tinha meio que precificado que não teremos mais cortes na Selic em 2024 e possivelmente também não teremos em 2025. Isso com o mercado tendo quase a certeza que o Lula vai indicar o Gabriel Galípolo. Então assim, ninguém sã consciência estava esperando algo diferente. Quem tem boca fala o que quer. O jogo mesmo, o vamos ver. Tu acha que... Gente, olha só. Vamos botar a coisa de forma bem simples. Semana passada, onde é que o Haddad estava? Numa reunião com a Febraban, que estava o Isaac Sidney, o Trabuco. O Trabuco jogando em 2 frentes. Estava como representante da Febraban, mas também do Conselho do Bradesco. Aí estava o cara também do Bradesco. Estava malhando o Santander, estava o André Esteves, estava representando o Unibanco, estava todo mundo lá. Termina a reunião, como é que a Haddad sai de lá? Não, estamos aqui, o Haddad conta com o apoio dos bancos. Sensacional. Você acha que a decisão mesmo, do vamos ver o que dá para acontecer, tu acha que o mercado financeiro, eu fui pego de surpresa, tu acha que a votação do Copom, a decisão do voto, você acha que aconteceu ontem, durante a reunião, ou será que as pessoas já não tinham meio que seus votos e quem realmente faz parte desse jogo já não sabia o que ia acontecer, né? Não tem ninguém inocente aqui. Aí, no meio dessa confusão, você viu, dólar sobe para 5,48, maior patamar do governo à espera de decisão do Copom. Não tem nada a ver com isso, cara. Isso aí é só a gritaria de sempre. E pode ter certeza, toda vez que tem isso, esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Normalmente é sempre o emocionado que tá perdendo. Mas independente disso, essas brincadeirinhas, as falas de Lula para agradar sua militância, fingindo, né, que olha, vai fazer algo diferente, o povo sente no bolso, porque ó, dólar turismo já é negociado a 5,91 nas casas de câmbio em dia de Copom. Quem vai viajar? É só ir classe média para cima aí, que tá muito difícil para quem é mais pobre conseguir sair do país, mas que vai fazer uma coisa ou outra, etc, tudo mais, aí sente no bolso, né? A irresponsabilidade aí de uns e outros. A responsabilidade de Lula também consegue fazer com que o real ultrapasse o peso argentino como a moeda emergente de pior desempenho em 2024. Parabéns, Lula. Rapaz, porque a Argentina estava quebrada. O Lula conseguiu superar a Argentina. É para poucos. Só que
Antes de a gente voltar nessa discussão de Banco Central, né? Votação, Galípolo, quero mostrar aí o que a Glaze falou. Os possíveis nomes, né? Galípolo não é certeza. Tem dois nomes aí que talvez seja até aquela questão da Haddad, né? É melhor manter o Haddad porque as opções são piores. Mas antes de chegar lá, o Rafael escreveu o seguinte, ó. Galípolo sabe, se votar errado e destruir o câmbio, nunca mais pisa em ambiente corporativo. E o engraçado da história é que os banqueiros obrigarão Painho a indicá-lo. Não restou saída. Taxa o Pix ou corta gasto? O que mais pega minha atenção é a primeira parte. Cara, ele nunca mais pisa em um ambiente corporativo. O Banco Central é um negócio que é passageiro. E o salário para esse tipo de função é irrisório, né? O cara, se falar assim, ó, não ganha nada, não ia mudar muita coisa, né? Porque o que paga para vocês pode ser muito, mas o que essa turminha ganha no mercado privado é muito pouco. Muito pouco. Então, onde eu quero chegar. Aí ontem eu tava passando na Globo, vi essa notícia. Lula e o PT têm visão distorcida do Banco Central, diz ex-ministro da Fazenda. Para Maílson da Nóbrega, o Brasil precisa enfrentar a questão fiscal que está inibindo o potencial de crescimento do país. Beleza, essa é a manchete. Aí eu fui dar uma olhada na notícia. Lula e o PT têm uma visão distorcida do Banco Central. Não reconhecem sua autonomia e acham que a autoridade monetária tem que ter uma postura desenvolvimentista, ou seja, de que o crescimento do país se faz com juro baixo. É uma visão primitiva. E aqui para mim tem um problema muito sério. Porque o que está sendo colocado aqui na mesa é que o Maílson da Nóbrega, ele é, né, o dono da verdade. Ele é o dono da verdade. Uma coisa que eu vou abordando com vocês, a gente comentou até muito no mês passado, um capítulo especial no Atlas, né? A crise nessa ordem, a democracia liberal do Ocidente, vem passando, né, por uns momentos de altos e baixos, onde o mundo todo está passando por uma mudança. O Macron falando abertamente de Made in Europe, né? Voltar a industrializar o país. Momento que a gente está vendo Estados Unidos voltando com protecionismo, mas de forma pesada. Um momento em que se discute novos conceitos, não é só o lugar que produz mais barato, mas o friendshore. Ó, se preocupar, cara. O que é o friendshore? É um país, uma localidade que você tem boas relações diplomáticas. O onshore, que é fabricar no seu território. O nearshore, que talvez não seja seu amigo, mas pelo menos é próximo. Qualquer problema aí de quebra de cadeia logística, você não fica tão atacado. Ou seja, a gente está passando por um período novo no mundo. Período aí que você está vendo que antigamente a ordem vigente do petrodólar mandava e desmandava. Tentaram tirar a Rússia aí do SWIFT. Não tentaram, não. Tiraram. Mesmo assim, não resolveu muita coisa. Porque agora você tem outros blocos. Então a gente está numa nova configuração de mundo que tudo é meio complicado. Quando você olha para a economia de vários países, a forma como elas vêm trabalhando diante do momento atual, mexe numa coisa aqui, mexe numa coisa lá, tem até fazendo dumping, né? Tem um país vermelhinho aí que adora fazer isso para quebrar o mercado, depois vem, compra tudo e traz para a empresa dele. É o momento que tem que se questionar, cara, qual é o futuro das coisas? Aí, imagina que o Brasil vem 2027, na verdade o mandato será 2028, na indicação do próximo Banco Central. Mas é um governo aí de direita, quer indicar um presidente para o Banco Central, onde ele não tem a visão desenvolvimentista do PT, mas ele também não tem a visão liberal do Maílson da Nóbrega. Também não tem essa visão. Ele tem um novo olhar, um olhar Estado-nação, que tenta conjugar coisas de ambas as partes. E aí? E aí, como é que você equaciona isso? Assim, é muito curioso. Eu fico assim, olhando de forma muito curiosa como a imprensa inteira concorda que, cara, o caminho é esse. E é sempre o caminho que vem sendo aplicado há 30 anos e nunca resolve nada. Nunca resolve nada. Mas se você questionar, aí você já é o negacionista econômico. Você já é o negacionista econômico. Outro dia eu estava assistindo uma discussão, o pessoal falando sobre a questão Banco Central independente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O cara falou o seguinte, vem cá, independente do quê? Ah, do governo. O governo acaba indicando as pessoas. E aí o mandato, ele não casa, né? Ele
A mudança é 2 anos depois que o presidente toma posse, né? Vai ser agora em dezembro, 2 anos depois. Aí tu já pensou, vamos botar até o cara, não, o cara quer ter um governo liberal, né? Vamos privatizar tudo, e você tem um presidente do Banco Central desenvolvimentista. Vai dar certo? Não vai dar, vai ter dor de cabeça. Vai ficar gritaria para todos os lados. É independente de quem. O salário no Banco Central, quando você olha a iniciativa, né, no mercado privado, é um negócio bem discrepante. Se a gente pensa com aquele raciocínio de sempre do, pô, se a gente não fizer nada e o PT voltar, o PT vai fazer, né, o que bem quiser, vai tocar o terror no Brasil. É tipo aquela história, é melhor a gente vender a empresa estatal, porque se a gente vender, o PT não vai roubar. Beleza. Vai pegando o Banco Central. E quando a direita voltar? A direita vai ter que aturar o presidente do Lula por 2 anos. Vai ter que aturar o presidente do Lula por 2 anos. E esses caras, querendo ou não, depois de terminar, eles vão voltar para a iniciativa privada. Vocês querem me convencer que o mercado privado, a forma como os grandes tubarões do mercado pensam, não influencia no dia a dia do cara do Banco Central? Aí eu sei que eu fiquei ouvindo a discussão lá. Pessoas do mercado discutindo isso no final. No final chegou a colocar na mesma ideia que talvez um dos maiores caminhos é quando você tem um cara do Banco Central, que sei lá, às vezes é um funcionário de carreira. Mas mesmo assim, no final do dia, na pior das hipóteses, quando pelo menos você tem um presidente da República, querendo ou não querendo, ele foi eleito pelo povo, né? Em tese, ele foi eleito pelo povo. Então, pô, deixa ele colocar a política econômica dele aí, certo ou errado. Pelo menos foi o povo que chancelou muito, entre aspas, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil. Mas eu fico vendo esse posicionamento, Marcelo Nóbrega, Arminio Fraga, não, faz isso aqui, faz aquilo outro. E toda a turminha vota igual, todo mundo bate palma, todo mundo tá feliz, e o Brasil não sai do buraco. Não que o PT não tenha culpa, não que o PT não tenha responsabilidade, não que o governo esteja cumprindo com sua parte, responsabilidade fiscal, mas essas discussões, eu acho que elas são um pouco mais complexas do que a imprensa quer pautar. Você vê, ó, eu tenho certeza que o Maílson da Nóbrega deve pensar de forma muito similar ao economista-chefe, nesse grande banco de investimento que o Brasil possui. Essa matéria aqui é de 4 de dezembro de 2023. Dificilmente veremos dólar consolidado acima de R$5. Dificilmente, né? Mas aconteceu. Aconteceu, né? Se a gente dá a essas pessoas aqui, ó, o direito de falar qual o caminho certo para a economia, acaba acontecendo essas coisas, né? Isso porque é o economista-chefe. Imagina o estagiário vendo isso daqui, né? Parabéns, parabéns. Mas vamos voltar. Glaze sobre unanimidade do Copom na Selic. Lembrou Nelson Rodrigues, presidente do PT. Glaze tem criticado fortemente a política monetária adotada pelo Banco Central sob Roberto Campos Neto. Aí diz que no PT houve quem também, ao ver o voto de Galípolo alinhado com Roberto Campos Neto e com a pressão do mercado, achasse que Lula já pressentia como diretor e o ex-número 2 de Haddad na Fazenda votaria. Disse Lula aos jornalistas Milton Jung e Cássia Godoy na entrevista da terça-feira. Na hora que eu tiver de escolher o presidente do Banco Central, vai ser uma pessoa madura, calejada, responsável, alguém que tenha respeito pelo cargo que exerce e alguém que não se submeta a pressões de mercado e que faça aquilo que for de interesse de 213 milhões de brasileiros. Aí, por conta dessa fala, desse contexto, o voto do Galípolo, a turma falou o seguinte, ó, veja quem está na bolsa de apostas para substituir Campos Neto na presidente do Banco Central. Então, parabéns aí, né, a quem votou no Lula, esperando governo com mínimo de responsabilidade com as contas públicas. Você tem o Luiz Al-Azul, que, pelo que eu vi na internet, a repercussão não é um nome que o pessoal gosta muito, eu não conheço. Agora eu sei muito bem quem é Guido Mantega e Aloysio Mercadante. Se não é Galípolo, é Guido Mantega ou Mercadante. Tá parecendo a estratégia do Haddad, né? É melhor vocês apoiarem o Galípolo, porque se não quiser o Galípolo, tem Guido Mantega, viu? É isso aí. Esse é o Brasil do Lula. Agora aguenta. Faz o L. Aí, assim como o Felipe Barros deixou bem claro naquela matéria do Poder 360, lá vem o nosso comunista Jones Manuel. O Lula, em mais uma entrevista, criticou duramente Campos Neto. E o que aconteceu depois?
todos os diretores do Banco Central indicados por Lula, inclusive Gabriel Galípolo, cotado para futuro presidente petista do BC, votou para manter a taxa de juros nas alturas, em 10,5%. E aí, Lula? Explica aí pra gente, Lula, como é que funciona isso. Aí o João ainda fala, derrota de Lula na votação do Copom. Eu acho engraçado ler isso. Para ter derrota, o pressuposto é que Lula não sabia que os seus indicados, inclusive o favorito para a presidência do BC, votariam de forma que votaram e não foi combinado. E nada indica isso concretamente. Pelo histórico, e a primeira notícia do vídeo hoje, de 2010, acho que mostra isso, o provável é mais um jogo de cena do Lula, uma distração para a plateia e para a militância, enquanto o jogo de sempre é jogado. Duvido, por exemplo, que Gabriel Galípolo votaria contra o Lula nesse momento. Dá para ser indicado para ser o presidente do Banco Central e vai votar para desgastar Lula? O teatro é bom. Manjado, mas é bom. Aí vamos falar um pouco desse teatro. Comentei com vocês ontem, e aí eu tenho essa mania. Eu devo falar uma coisa e não poder mostrar. E fica parecendo que eu tô inventando que eu sou mentiroso. E eu falei para vocês ontem, o erro das análises é não entender que Lula precisa afagar sua militância, que tá em choque. Na mesma entrevista que o Lula falou do Campos Neto, do Banco Central, ele falou aqueles absurdos do Meu Corpo, Minhas Regras. Lázaro Rosa, um dos grandes influenciadores lulistas, que até apareceu aí nas histórias do Gabinete da Ousadia, pegou ali um recorte para falar que Lula mandou um recado pro deputado Sóstenes, autor do projeto de lei, blá blá blá, toda aquela ladainha, né, que petista adora. Aí veio aquela postagem da Naninha. Pra isso que eu fiz o L. Não votei no Lula omisso. Foi esse Lula que depositei minha esperança e confiança. Grandão, sem medo. E até o gado está concordando com essa fala perfeita, digna de um estadista, pelo que vi no Insta e no Facebook. Você entende quando eu digo, ó, quando você fala que o Lula é um comunista, a esquerda acha que isso é bom? Você entende quando eu digo assim, não lave a alma? Lava a alma é ruim. Quando lava a alma, o outro lado olha e fala, minha Nossa Senhora, Lula lavou a alma da esquerda. O que vocês falam, rapaz, como é que ele se referiu a um bebezinho como um monstro? Lavou a alma da esquerda. A entrevista do Lula, falando do monstro, lavou a alma da esquerda. Você pode achar horrível, mas lavou a alma da esquerda, é um fato concreto. Uma esquerda que volta, é para isso que eu fiz o L. Grandão, corajoso. Olha esse diálogo. Hoje, Lulão, aquele que votei a vida inteira, botou, né? Botou na mesa. Mostrou quem manda. Aí vem ali o perfil, ó. Ele coloca sempre. E tem tuiteiro que tem a coragem de chamar esse homem de covarde. Por quê? Por causa de tudo que o Lula vinha fazendo. Por causa da discussão do arcabouço, né? A de modificação aí do piso constitucional da saúde, da educação, mexer na previdência, da desindexação do salário mínimo. Lula vinha, assim, tá sendo trucidado na esquerda. E aí a turma vê, não, vocês têm que entender a correlação de forças, o Lula não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, né? Tudo passapanista de banqueiro. Aí a Neila responde, ó, amiga, ó, nem sempre o Lula é o bichão, nem sempre. Ele tá muito cabreiro. Hoje foi bom, né? Mas ele tá muito cabreiro. Aí diz, mas nunca por falta de coragem, mas por estratégia e inteligência. Aí diz, não, espero que sim, né? Tomara que ele não esteja, que ele não seja sequestrado. Aí vem outro. Eu sempre digo, adoro Lula, paz e amor, mas eu amo o Lula, putão da cara, né? Botando, pocando. É esquerda. Se você não entende o que tá se passando do lado de lá, você vai ver o discurso do Lula e você vai acabar acreditando. Porque esse é o interesse dele. O Lula quer que você acredite que ele vai bater de frente, que ele vai baixar o juro, que ele vai fazer, isso que ele vai fazer vai acontecer. Chegou na hora da votação, o que aconteceu? Unanimidade. Unanimidade. Simples assim. Questão do Meu Corpo, Minhas Regras, ele realmente faria. Mas é o típico discurso que gera o quê? Desgaste pro Lula. Gera desgaste.
Mas ele preferiu esse desgaste para pelo menos tentar fazer as pazes com sua militância. Olha os debates. O que é que se passa lá? Esse Frederico Krepp tem até um canal no YouTube. Ele é apoiador do Ciro Gomes, bem crítico ao Lula, não suporta Bolsonaro. Ele fez uma postagem sobre a questão do PL, do Meu Corpo, Minhas Regras, né? A fanfarrice da direita foi longe demais com esse PL e ele critica, né, a direita. Você tá vendo de forma bem clara, ele já começa o tweet criticando a direita. Aí vem o petista, é o Hélio Costa. Que bom que você está observando isso. Resta convencer teus amigos a pararem com essa loucura. Será você a fada sensata da direita? Aí o cara abaixa o Fabrini e fala: rapaz, dicionário petista. Criticou Lula é igual direita fascista. Aí diz: o que é isso, Fabrini? Há um vale muito cinza a transpor para se chegar ao extremo, mesmo agindo em favor da direita. Qualquer desavisado pode dar razão à direita quando vê indivíduos que se apresentam como esquerdistas falando mal de quem a direita faz oposição. Ou seja, não critique o Lula. O Frederico Krepp vem criticando bastante o Lula, né, a esquerda, nos seus vídeos, no Twitter. Então o cara tá chamando de direitista, por quê? Porque ele critica o Lula. Não pode criticar o Lula, não pode expor o Lula. A turminha do Lula, o exército de cancelamento tá ao vivo e a cores no Twitter, indo atrás, né, dos detratores. Aí continua, eu quero falar, rapaz, criticar políticas neoliberais mesmo, né, e principalmente vindo de governos de esquerda, é obrigação de qualquer pessoa que tem um mínimo de civilidade. Quem tá agindo em favor da direita é o governo e nem quem o critica, mas muitos gostam de ostentar o caráter messiânico de Lula. Aí ele responde: Lula é só voto preferencial, numa conjuntura de quase hegemonia da extrema-direita. O que é que esse cara bebeu, viu? Hegemonia de extrema no Brasil. Bom, quando Lula sair de cena, estaremos bem encrencados? Precisamos nos reinventar. Isso exclui totalmente Ciro da equação. Aí o cara responde: ele é o presidente, naturalmente é o alvo de tudo. Mas o que me preocupa é qual é o alvo de Lula. Porque esse teto de gastos, desvincular a aposentadoria, 500 bi 9 anos a menos para educação e saúde, entre outras coisas, não foi tentado nem pelo neoliberal mais safado. Isso não partiu da presidência. Creio que o Lula não tem noção clara de onde vem sua base eleitoral. Amigo, todas essas atitudes são ações do governo e ninguém faz nada sem o aval do Lula. Ou você acha que Lula é burro e manipulável? Ô petista, eu tenho certeza que não. Aí diz, ó, Lula não propôs desvinculação das aposentadorias do reajuste do mínimo. Lula não propôs quebra dos mínimos constitucionais. Aí o cara volta, irmão, o que Tebet ou Haddad falar, só o faz sobre ordens de Lula. Eles apenas servem de bode expiatório. Ou Lula dá o aval, ou Lula é um besta manipulável e fraco. Duvido muito que seja a segunda opção. O próprio presidente do Banco Central não sai por conta disso. Lula não deu aval. Já entrou no negacionismo. Aí o cara fala, então Lula foi enganado, né? Você tá me dizendo que o Haddad, conhecido como Poste, que visitava Lula na cadeia, que usava máscara de Lula, ele está enganando o jovem, inocente e ignorante Lula? Pô, desculpa, mas tu tá forçando a barra. Esse é o tipo de crítica que o Lula vem sofrendo em alguns setores na esquerda. Eu te pergunto, vamos trazer para a direita. Vamos até lembrar de quando já aconteceu algo similar. Quando em fevereiro de 2019, Sérgio Fernando Fofoca Moro indicou a Ilona Zabor para ocupar um cargo, né, consultivo. O que foi que aconteceu nas redes sociais? Caos. Até o ponto que Moro desistiu da nomeação. Caos. Todo mundo jogou pedra. Ninguém aturou. Quando Santos Cruz deu entrevista para Vera Magalhães, falando de regulamentação das redes, o que aconteceu? Caiu do governo. Fora a crise que se iniciou. Peguei 2 episódios que foram assim icônicos na história do governo Bolsonaro. Essa é a diferença de comportamento entre a direita e entre a esquerda. Quando o governo de direita tem alguém dentro fazendo uma coisinha
que a turma discorda, a turma critica. Quando é de esquerda, eles negam e fingem que o Lula não tem nada a ver com isso. Por isso que o Lula precisa estar aloprando, tá gritando. Tem o efeito Biden? Tem o efeito Biden. O Lula tá meio Biden das ideias. Mesmo assim, é pra conseguir, né, arregimentar pessoas como Hélio Costa pra continuar defendendo ele, né? Porque se não for o Lula, irmão, a extrema-direita vai voltar. Ah, isso aqui foi uma coisa que eu vi ontem também, né, dando umas pesquisadas. Eu achei interessante o que a gente viu esse vídeo, não vou dar play de novo, óbvio. Essa Priscila compartilhou minha aparenta ser leitora do Ciro Gomes. Ela ganhou o RT do Tatu no Toco, que eu sigo, que eu acho também leitor do Ciro Gomes. Mas enfim, ela usou aquele recurso no Twitter que você pega o post de alguém e você meio que reposta sem ser um RT, né? Só aparece ali embaixo o nome da pessoa original. E quando eu vi o nome, eu falei, eu conheço. Eu sei quem é. É a Giselda. A Giselda, ela mora na Alemanha. Certa vez ela me chamou até pra live. Participei de uma live com ela e de um colega dela. E deu tudo errado no dia. Porque foi o dia que eu fiz o dossiê do ILEA Amazônica. Instituto Internacional da ILEA Amazônica. E eu gravei o vídeo, deu errado, tive que gravar de novo. Eu tinha marcado um horário com eles. Começou tipo uma hora e pouca depois. Foi a maior confusão. Maior confusão. Mas tudo deu certo no final do dia. E o que saltou aos meus olhos é... O perfil da Giselda é até pequeno. 4 mil seguidores. Ela postou esse vídeo tem resposta a um tweet que eu fiz. Ou seja, ela fez um comentário qualquer que ela fez. Mas o comentário que ela fez no meu tweet, eu fui olhar, ela ganhou 2 RTs, um com comentário, um sem comentário, de pessoas que não são da direita, e possivelmente um desses 2 tweets, que é o nossa conta dessa Priscila, deve ter uns seus 10 mil seguidores, e quando você olha ali, ó, no engajamento do vídeo, 26 mil. 26 mil visualizações nesse vídeo. Quase 800 curtidas, 750. Então, olha o tipo de crítica que ressoa, que ecoa dentro da esquerda, que já tá chateada com Lula. É o que eu falo pra vocês. Chegar e falar, Lula é um comunista, etc. A esquerda vai até gostar. A esquerda vai até gostar. O que incomoda eles é quando você mostra a hipocrisia, quando você mostra a traição, quando você mostra que o Lula, que a vida toda se vendeu como homem, que ia peitar o sistema, combater o imperialismo, os neoliberais, no final do dia, o vassalo do Biden. Aí eles ficam loucos. E parte da esquerda que já acordou pra isso, quando vê um comentário assim, botou pra dar, né? Botou pra dar. Acho que pela bio da Giselda dá pra ver que ela é de direita, né? Que ela escreve assim, ó, você sabe que um país está falido moralmente quando a candidatura de um militar assusta e de um ladrão não. Olavo de Carvalho. Acho que ela é de direita, né? Então, vejam normalmente qual é a linha que bate e machuca e consegue ecoar para fora da direita. Mas vamos lá. A fala do Lula, ele fez sabendo do risco, né? Que eu comentei, óbvio. E a turma toda já entrou em campo. Todo mundo alinhado. Glaze posta vídeo editado de Lula e apaga a frase de bebê monstro. E não foi só a Glaze. Como eu falei no início, a Globo também. Globo postou vídeo ali, tá cortado o pedaço. Tu vai assistindo, aí tá assim, o Lula aqui, blá, blá, e já mudou. Foi? Cadê o pedaço que tava aqui? Tirou por quê? Aí o Gidi News fala, ó, a Globo editou e apagou o trecho onde o repugnante Luiz Inácio se refere aos bebês como monstros. A Rede Globo consegue ser mais petista e militante que o Brasil 247. Uma coisa que eu tava raciocinando, pode ser uma ideia maluca, mas deixa aí de ideia maluca de sugestão. Sabe aquelas consultas que se fazem junto à justiça? Tipo que a AGU fez recentemente, né? Questionando questão aí, coisas eleitorais. Você faz um questionamento, pra entender, né? Às vezes tá com alguma dúvida, alguma coisa, você quer um esclarecimento. Eu acho que seria bacana questionar a justiça sobre, assim, pra estar... TSE, né? Perguntar agora, hoje, já hoje. Não precisa esperar a época. Falo, não, esse vídeo aqui do Lula, esse evento aqui, pode ser utilizado na eleição e justifica, quem sabe, o pedido em relação à própria Globo, né? Falando assim, pô, sabendo que a Globo é considerada como jornalismo profissional e a Globo editou e apagou esse trecho, nós queremos saber se isso é possível, né? Se isso vai contra o jornalismo profissional ou se foi só a Globo tentando, né, limpar a barra do Lula. Nada virava notícia. Nada virava notícia, né? Bolsonaristas questionam, né?
junto ao judiciário, se vão poder usar o vídeo do Lula falando que o sou monstro durante a eleição. Nada era notícia na imprensa. E botar a Globo no meio. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é desinformação. A parte mais importante foi removida. A parte mais importante foi removida. Isso é desinformação. Meu Deus do céu, é absurdo o que acontece nesse país. Por outro lado, eu gosto das matérias assim, ó. Bolsonaristas repudiam fala de Lula, que chama bebês, né, de monstros. Ou seja, se você está indignado com o que aconteceu, você é bolsonarista. Se você está indignado, você é bolsonarista. São os bolsonaristas que ficam revoltados com isso. Não são os liberais, não são os moderados, os sensatos, são os bolsonaristas. Então, se você está insatisfeito, você já sabe de qual lado, né, que você se encaixa. Aí, sempre ele. Não foi só essa. O OMS pede acesso ao meu corpo, minhas regras para salvar mulheres. Esse cara odeia o Brasil. Eu nunca vi um cara pra odiar tanto o Brasil quanto o Jamil Chad. Se um dia eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu ia falar: Jamil, só quero te fazer uma pergunta. Tu já cancelou a tua cidadania brasileira? Porque tu odeia o país, bicho. Não tem condição. Ele tá o tempo todo a serviço de algum organismo internacional. O PL alarma o mundo, afirmam mulheres diplomatas brasileiras. É sempre trazendo a narrativa internacional para dentro do Brasil. As ordens lá de fora. É o tempo todo isso. Meu Deus, tudo que acontece no Brasil, lá vai Jamil Chad perguntar para a ONU o que é que a ONU acha. Esse cara odeia o Brasil. Eu nunca vi um cara odiar tanto o país como o Jamil Chad. Nem Lula odeia tanto o Brasil como esse cara. Esse cara odeia o Brasil. É incrível. Incrível. Ele devia cancelar a cidadania dele, o flautista de Genebra, ficar na Suíça, onde ele já mora, né? Bem de vida, e deixa o Brasil em paz. Aí a turma do Lula, pelo menos aqui, tá 100% alinhado. A AGU diz que a resolução do CFM sobre, né, a sistolia, que, segundo constava, né, documento oficial, não sei em qual pedaço, mas a gente comentar em vídeo, não vou lembrar agora, né, mostrando que em cavalos não pode. Em cavalo não pode. Né, foi invalidada e pretende legislar sobre o meu corpo, minha regra. Tá criticando aí a resolução do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Além de inválida, a AGU ressaltou que a proibição editada pelo CFM no mérito impacta de forma significativa grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes, mulheres pobres e pretas, desconsiderando as dificuldades que elas têm para acessar o procedimento, o que muitas vezes gera necessidade de interrupção em estágios mais avançados. 22 semanas, cara. Além disso, a AGU ponderou que a resolução ignorou normas técnicas sobre o tema. A indução é o procedimento recomendado para a realização, especialmente nas gravidezes com tempos gestacionais avançados, né? Normas técnicas. Até quem recomendou isso, né? Deve ter sido a OMS. Deve ter sido a OMS. Aí, isso aqui até nos coloca uma discussão sobre soberania. Quem vocês acham que deveria ditar os rumos da saúde no Brasil? O Ministério da Saúde? O Conselho Federal de Medicina? Não é isso. Quem deveria ter voz num debate desse? OMS, ONU, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, né, grupos, associações de médicos no Brasil. Eu tenho certeza que ONU, OMS e qualquer outro grupo de qualquer outro país, qualquer outra ONG, eu acho que deveria ter menos voz do que qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro deveria ter mais voz do que essas pessoas. Até um brasileiro que não é saúde deveria ter mais voz. Porque isso também passa por uma questão moral. E o brasileiro tem questão de né, expor o que ele pensa. Ou pelo menos deveria ter, né? Professar sua fé. É incrível o que é o governo Lula. Mas vamos continuar. Ontem teve a posse da Magda, presidente da Petrobras,
E para já deixar claro que dias ruins virão, que amanhã será pior que hoje, Magda afirma que nova gestão da Petrobras está totalmente alinhada com a visão do Lula. E como a gente sabe, Lula é o vassalo do Biden, 100% alinhado à agenda ESG. E a Magda disse: temos a ambição de chegar ao net zero, neutralidade de emissões, em 2050. Cerca de 11% do nosso investimento será em baixo carbono. Mas olha só, zero emissions, né? Zero. Parte do pressuposto que você não vai usar nada que emita carbono. Petróleo emite carbono. Como é que vai como é essa matemática aí, Bia? Me explica aí. Me explica aí como é que essa matemática funciona. Não, assim, baixo carbono, tá entendendo? É baixo, mas como é que vai chegar no zero? Vai comprar o quê? Crédito de carbono para compensar? Petrobras, ou não, de petróleo, mas é carbono zero. Realmente, né? Foi escolhido a dedo. Tá 100% alinhado ao Lula. Aí, o bilionário estrago da greve do Ibama no setor de petróleo e gás. O movimento já dura 164 dias, 5 meses e meio, período que o setor de petróleo e gás deixou de faturar mais de 3,4 bilhões de reais. Pouca coisa, né? Quanto é que o Lula queria arrecadar mesmo nas comprinhas da Chai, Shopee? Acho que 8 bi, né? Ou é 4 ou 8 bi. Não é muito mais do que isso, não. Nada, metade. Nada, não precisa nem ter taxado as roupinhas. Caso não haja retomada das negociações com os servidores, a greve pode resultar em perda de arrecadação de quase 1 bilhão de reais ao mês, em tributos diretos e indiretos, royalties e participações especiais, provocando ainda um impacto negativo de 5.300 postos de trabalho que deixariam de ser gerados. E a maioria desses postos não é para ganhar salário mínimo. Olha o impacto do governo Lula no Brasil. Olha o impacto. O país está parado. Estão fazendo o Brasil de refém. Porque quer melhorar isso, quer melhorar aquilo outro. O Lula não resolve e fica tudo do mesmo jeito. E quem paga o pato no final do dia é sempre o povo. São sempre vocês que estão pagando o pato. Aí, isso eu queria ter comentado ontem. Mas eu nunca me estresso porque eu sei que se não deu para comentar um dia, vai fazer sentido comentar outro dia. E na esteira dessa questão da Petrobras, saiu uma matéria ontem, que eu já tô na sequência dessa, falando sobre a Previ, fundos de pensão, que eu falei, rapaz, como as coisas se encaixam. O Arthur, lá do Quinto, né? Gravamos juntos, escreveu um texto, publicado no Conjur, Regulação Soberana para Fundos Soberanos. E ele tá falando de algo relativamente moderno. Um novo problema que 30, 40 anos atrás você não era algo tão forte que iria impactar tanto, né, os países e suas economias. Em 2024, o total de recursos administrados por fundos soberanos ao redor do mundo ultrapassou a marca histórica de 12 trilhões de dólares em ativos. O valor supera o produto interno somado das economias como Japão, Alemanha e Inglaterra. O Brasil vem se consolidando como um dos principais destinos desses recursos, mas até hoje não tem uma regulação específica sobre o tema. Ao receber fundos soberanos, é bom ficar atento à soberania. Aí ele fica assim, é um dos principais destinos. Graças a Deus, né? Arthur é responsável o suficiente para dar um senso de proporção. É um dos principais destinos, tá? E o que é que isso significa? Bom, significa que a Consultoria Internacional Global SWF calcula que o Brasil recebeu 7,6 bilhões de dólares, em torno de 40 bilhões de reais, de fundos soberanos em 2023, só ano passado. Um salto de 270% em relação ao ano anterior, basicamente 3 vezes mais. Subindo à 6ª posição no ranking de maiores destinos desses recursos. Esses fundos crescem ano a ano e assumem um perfil de investimento cada vez mais agressivo, com participações e aquisições de empresas e ativos em áreas como tecnologia, infraestrutura, energia, matérias-primas, indústria básica, mercado imobiliário. Já eu cito um grande exemplo para vocês. Somados,
Os fundos soberanos e há outros tipos de fundos administrados por entidades públicas estrangeiras, como bancos centrais e fundos de pensão. A gente vai falar da Previ, fundos de pensão. Há 51 trilhões de dólares em recursos na mão de investidores estatais. São governos. É dinheiro governamental, 51 trilhões, fazendo investimentos por aí. É mais do que 2 vezes o PIB dos Estados Unidos. A isso se somam bancos de investimento, empresas estatais, agentes privados financiados por fundos públicos. O cara tá lá, é basicamente o laranja. Quem tá por trás é o governo. Vamos dar pai vermelho. Aquele pai vermelhinho lá no Oriente. Chega um empresáriozão. Não, eu vou comprar, fazer. Todo mundo sabe como é que funciona a relação, né? Mundo privado, mundo público, junto ao Partido Comunista, né? É tipo isso. Não é privado. No final do dia não é privado. São todos capitais que podem misturar economia e política e atuar em nome de interesses estratégicos de seus países de origem. A movimentação de concorrentes com capacidade financeira equivalente à riqueza de nações e financiados a custo quase zero por orçamentos públicos é uma evidente ameaça ao equilíbrio dos mercados globais. As maiores vítimas são grupos locais com menor capacidade financeira, principalmente as pequenas e médias empresas, as quais são grandes geradoras de emprego, renda e inovação, mas são vulneráveis às oscilações de preço e manipulação de mercado. Os fundos soberanos, assim como outras formas de investimento estatal, têm ainda à disposição o arsenal de estruturas diplomáticas de Estado para ajudar a abrir portas e fechar negócios. As negociações com estruturas financeiras soberanas ultrapassam critérios puramente mercantis para incluir relações entre Estados e estratégias geopolíticas. Esses recursos contam ainda com a proteção dos labirintos jurídicos do direito público internacional, que assegura todo um leque de proteções e imunidades. E caso algo dê errado, a disputa não vai para o tribunal, mas vai para um foro arbitral internacional, onde são solucionados a portas fechadas, em salões privados, abarrotados de conflito de interesses. E aí, diante disso e aí, vai para onde? Bom, pois bem, dentre propostas existentes para regular esse tema no Brasil, quem é que aparece? Felipe Barros, com um projeto de lei 1659, em tramitação na Câmara dos Deputados, e o projeto tem a vantagem de usar definições amplas das atividades a serem monitoradas. O texto cria dever de comunicação de operação relevantes e atribui ao Poder Executivo o controle da aquisição de ativos estratégicos por agentes de países estrangeiros. É o mesmo projeto de lei do Felipe Barros que também fala sobre a questão das ONGs. Não só sobre as ONGs, mas sobre compra e venda de ativos estratégicos no Brasil, que cita quais são as áreas estratégicas. Não é assim, chegou e já sai comprando. Pera aí, cara. Todo país do mundo avalia de onde está vindo dinheiro. Se é dinheiro de alguma nação inimiga, se é dinheiro vendendo produtos ilegais, se é dinheiro de gente oferecendo serviços ilegais, né? Se é assim, ó, contra alguém, eu te cobro pra alguém, eu te peço dinheiro, né? Coisas complicadas, de corrupção. Todo país tem isso. O Brasil não. O Brasil é uma farra, né? O Brasil. Casa da mãe Joana. A triagem de investimentos externos é uma tendência global, mas o Brasil parece estar ficando para trás. Movimentos como Friendshore, Nearshore, adotados por empresas e países há alguns anos, expressam a ideia de que é preciso ter mais seletividade nas relações econômicas e dar prioridade a negócios com nações amigas e parceiros próximos. O formato desses controles pode variar, mas sua essência é uma só. É urgente instituir instrumentos de monitoramento e controle de investimentos estrangeiros, né, em áreas estratégicas antes que o pior aconteça. O mercado brasileiro é vulnerável a fundos globais com capacidade financeira muitas vezes superior à nossa economia. Os portões estão abertos e novos cavalos de Troia financeiros podem entrar a qualquer momento. A gente passar aqui para o próximo, para dar exemplo. Tem um fundo chamado Mubadala. Tá no Brasil aí, nossa, investindo como nunca. É em futebol, dá uma olhada. E falar uma empresa que eu acho que todo mundo vai entender que é bem estratégica. Braskem. Braskem, eles estavam interessados em comprar Braskem. Se for privatizado, eles têm interesse em comprar a Braskem. Não é qualquer empresa, é a Braskem. Qualquer empresa grande,
qualquer movimento que a empresa grande faz, seja, vamos expandir para tal lugar, não vamos expandir para tal lugar, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo outro, vamos dar nossas regras de contratação de fornecedores, vamos dar nossas regras de contratação de logística, tudo isso daí acaba por impactar a economia de um jeito sem igual. Sem igual. Vamos para o setor de mineração, que esse é até um pouco, acho que é bem simples de entender. Pensa o seguinte, você tem a Vale. Está se discutindo atualmente o quê? Transição energética. E é o papo que os malucos ficam aí gritando. Transição energética também, né? Você aumentar a capacidade de energia dos países, você produzir mais energia. Hoje você tem aí vários tipos, né? Além das hidrelétricas, passada termoelétrica, né? Agora tem os cataventos, solar, isso, aquilo, outro. Aí agora tem os carros elétricos, lítio, tudo mais. Aí pensa o seguinte, o Brasil tem uma oportunidade, o Brasil tem lítio, tem cobalto, tem isso, tem aquilo, outro. Tô só supondo, não tô falando que tem. Tem isso daí. E se o Brasil vai nessa direção, cara, será uma coisa bem porreta. E assim, chegou num ponto que tem que tomar uma decisão. O Brasil, a Vale, ela tem que escolher se ela vai investir em lítio, que no momento apareceu uma boa oportunidade, ela vai investir em lítio, ou ela vai investir em potássio, que é questão de fertilizante, ou ela não vai investir em nada. Vai distribuir dividendo. Aí você pega o País Vermelho, a comunada, que ninguém gosta dele, né? O País Comunista. Eles têm a fábrica de lítio. Ou então eles já compraram a fábrica de lítio em um lugar, vamos explorar ali primeiro, depois a gente compra no Brasil. Aí pro Brasil não crescer, não explorar, e aí como você tem oferta e demanda, você tem muito lítio no mercado, o preço do lítio cai. Aí o que é que o Comuna, que tem um assento no conselho da Vale, fala? Não, acho melhor a gente dividir dividendos, o momento que o mundo passa, né? Botar um caixa na empresa, etc, tudo mais. Ou seja, ele toma uma decisão que nem é tão lucrativa assim, tem uma certa justificativa, só que ele tá olhando a questão geopolítica, a questão estratégica. É uma decisão que poderia aumentar a capacidade de extração do país e a conquista de um mineral importante para o mundo no presente momento, e não toma. O conselho não acha que é a melhor coisa para fazer naquele caminho, então meio que você sabota um país. Você vai colocando freios e mais... Aqui é só um pequeno exemplo. Só um pequeno exemplo. Pensa na quantidade de eventos que essas empresas grandes sempre acabam patrocinando todos os anos. O cara tá no conselho, o cara fala, não, eu quero patrocinar esse tipo de evento, patrocinar aquele tipo de evento. E você acaba também por fortalecer determinadas narrativas. Todos esses eventos, obviamente, eles estão conectados a uma meta-narrativa muito maior. Seja de impedir que o Brasil se desenvolva, ou seja, não, véio, tem que realmente furar poço de petróleo onde der. Onde der. E normalmente quem toma essas decisões é quem comanda a empresa. Se você vender a empresa, aí quem vai tomar a decisão vai ser outra pessoa. Vai ser outra pessoa. E grande parte do tempo, esses fundos de investimento, eles não querem investir comprar o terreno, a terra, prepara toda a terra e constrói. Não, eles não querem construir. Eles querem comprar o que já está pronto. E depois o Brasil fica refém. Você só tem de tirar de um lugar, e o lugar que tem não tem vínculos, né, muito estreitos com o Brasil. Às vezes a empresa que o interesse dela é muito mais com alguma outra nação do que o próprio Brasil. Uma coisa muito perigosa. Aí, vamos pegar a situação e trazer para dentro do Brasil, que também lida com questão de interesses, mas eu acho que são interesses que não são os mesmos que o seu. Vamos falar assim, né? De forma bem branda, bem tranquila. Lá vem a Malu Gaspar ontem. Previa e amplia a influência em empresas-chave para governo Lula. O que é que está no texto do Arthur? Os fundos de pensão. É muito dinheiro tendo fundo de pensão. E esse dinheiro, ele vai sendo colocado em empresas que, em tese, vão trazer lucro, etc, tudo mais. Ou, pelo menos, os fundos de pensão deveriam ser alocados em empresas que vão dar lucro. Né? Porque a ideia é fazer o fundo crescer. Essa era para ser a ideia. Mas hoje, no mundo, várias e várias vezes, esses fundos de pensão estão sendo utilizados para manobras políticas. Nos Estados Unidos, inclusive, para barrar um tipo de movimento político, como no Texas, foi proibido de que esses fundos de pensão meio que acabem indo aí para
essas empresas aí, esses grupos que acabam apoiando, né, a agenda ESG. Se for para a questão da ESG, não pode gastar o dinheiro do fundo de pensão com isso. A Malu Gaspar comenta, ó, que a indicação do diretor de participações da Previ, Fernando Melgarejo, para ser diretor financeiro da Petrobras da Magda, olha só, foi o último movimento visível de uma estratégia pela qual o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil vem ocupando cada vez mais espaços importantes para os objetivos de Lula 3. Além da petroleira, um diretor da Previ passou a integrar o conselho da Vibra, ex-BR Distribuidora, no final de abril, depois que o fundo de pensão comprou ações e aumentou sua participação de 3% para 6%. Comprou 3%, agora tem uma vaga no conselho. Agora consegue dar pitaco no destino da empresa. É o que acontece na Vale, em que a Previ tem 14%, juntando a participações diretas e indiretas, e isso faz com que ela tenha 2 de 11 conselheiros. Não é pouco. Não é pouco. Esses são os desafios da nossa era. Esses são os desafios da nossa era. E aí, isso aqui pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos voltar. O mundo hoje está discutindo inteligência artificial, né? A fronteira tecnológica está em novos tipos de processadores, né? Acabaram aí agora a discussão as NPUs do Snapdragon X, dos novos Copilot Plus PCs, né? Tava nesses dias aí, vendo o que é que tem de realmente diferença. Que agora eles estão conseguindo emular o x86 do Windows na arquitetura ARM. Falei, pô, já chega no celular, poder botar um Windows no celular, vai ficar bacana. Mas enfim, para vocês pode parecer grego, mas vai ser uma coisa que vai aparecer na vida de vocês em breve. Tá se discutindo isso, energética, tudo mais, papapá. País aí tentando se posicionar, tá se falando de reindustrialização, e cada país na divisão internacional do trabalho vem tentando, cara, vamos, a gente não pode ficar para trás, Estados Unidos botando tarifa, tentando tá investindo na Intel, na nossa fábrica de semicondutores em solo americano, para não ficar dependendo lá de Taiwan, né? Tá todo mundo aí buscando um espaço e fortalecer a sua própria economia. O Brasil, nos anos 80, era mais industrializado do que a comunada. Era mais. O Brasil estava na frente. O tempo está passando. E o que é que se tornou o Brasil? O que traz dinheiro para dentro do país é o agronegócio. Traz muito dinheiro de fora, que exporta bastante. Beleza. E o que mais? O que mais que tem no Brasil? Quando a gente olha a economia do Brasil hoje, muito se comenta, o cara se estuda engenharia, mas não tem que trabalhar. Cursos técnicos estão cada vez mais escassos. Ainda assim precisa de pedreiro, eletricista, mas está cada vez mais difícil. O eletrotécnico, aquele cara, né, que tem uma expertise um pouco maior, que está ali na eletrônica, já não tem mais tanto espaço, já não tem mais tanta indústria. O tempo está passando e o Brasil, infelizmente, parece que está caminhando para ser um país que só oferece serviços. Tudo setor de serviço, o cara, pô, vou fazer uma entrega isso, fazer aquilo outro, setor de serviço. Beleza, não é diminuindo o emprego, mas é pensando em termos de país. O setor de serviços, ele é uma troca de coisas. Mas o dinheiro mesmo para entrar, você tem que ter um setor produtivista forte. Você produz algo, você tira do zero, da terra, você produz, você tem um produto, muito valor agregado. E para fazer essas coisas, normalmente você precisa de muita mão de obra. Então você consegue empurrar bastante emprego e com uma demanda grande de mão de obra, alta demanda e a oferta não aumenta tanto, né? Aí tem questão de natalidade. O que faz normalmente com salários? Joga os salários lá em cima. Mas não, a gente tá vendo aí as opções cada vez menores. Cada vez tá fazendo ali um emprego de entregador. Às vezes queria procurar outra coisa, mas tá difícil achar. Aí no Brasil, olha a discussão que os nossos políticos colocam na mesa. Sempre dá para piorar. Legalização de bingos, cassinos e jogos do bicho. A proposta autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos ou complexos integrados de lazer. O relator afirma que a legislação pode gerar uma arrecadação de 40 bilhões. Para o governo receber 40 bilhões de imposto, quanto dinheiro o povo vai perder em jogos de azar? Jogo de azar, gente, destrói famílias, destrói vidas. Isso aqui é um absurdo. Eu não concordo com isso.
Ah, e tem que ser livre para escolher. Eu não acho que o povo tem que ser livre para escolher. Isso aqui é um absurdo. Jogo de azar é um absurdo. Famílias são destruídas por conta disso. De acordo com o projeto, serão admitidas à prática a exploração no Brasil dos jogos de cassino, de bingo, videobingo, do bicho online, bem como as apostas turfísticas, como corrida de cavalo. Hoje no Brasil a economia é jogo do tigrinho, né? iFood, Uber e algum serviço aí, né, de beleza estética. Essa é a economia do Brasil. A gente vai ser uma eterna colônia. Aí você vê quem votou esse projeto de lei. Vamos olhar a direita sensata e moderada. Sérgio Moro votou a favor. Jaime Caminhão Brasil votou a favor. Votaram junto com Cid Gomes, irmão do Ciro, coroné. Jair Zalci Lucas, do PL, votou não. Até Marco Duval votou não. Plínio Valério, gosto do senador Plínio Valério, votou não. Omar Aziz, votou sim. Omazão, que vocês gostam da CP do Zé Colmeia. Ângelo Coronel, presidente da CP da Fake News, votou sim. Jacques Wagner, petista, líder do PT no Estado, votou sim. Fabiano Câmara do PT votou sim. Rogério Carvalho do PT votou sim. Aí você vê, Flávio Bolsonaro. E aí, votou não. Não quer jogo. Carlos Portinho votou não. Magno Mata votou não. Marco Rogério votou não. Grande Ciro Nogueira, o maior fã do país, do André Esteves do BTG, votou sim. Tereza Cristina votou sim. Olha a direita sensata. O Chucros do PL, capitaneado aí pro Flávio Bolsonaro, todo mundo votou não. Não quer que tenha cassino no Brasil. Tem como dar certo uma coisa dessa? Tereza Cristina está cada dia melhor, viu? Parabéns, senadora. Minha Nossa Senhora. Olha lá, Sergião Fofocas, né? Sergião Fofocas nunca ia deixar uma coisa dessa, né, passar sem o voto dele. Gente, isso aqui só vai trazer mais atraso pro Brasil. As discussões internacionais, cara, como a gente pode melhorar a economia em termos produtivistas, economia real. No Brasil é jogo do tigrinho. Vamos legalizar o jogo do tigrinho, que é mais arrecadação. Aí você vai olhar o mundo nos bancos de investimento, né? O próprio PTG fala, o investidor internacional no Brasil está em busca de ativos na área de segurança alimentar e na área energética. Beleza. Mas na hora de ver o que é que sai do Brasil para lá, fundo BTF2, administrado pela gestora Timberland Investment Group do BTG, acaba de fechar um acordo para fornecer 8 milhões de créditos de carbono à Microsoft até 2043. É isso a economia do Brasil? É assim que a gente vai enricar? Vendendo crédito de carbono? Vocês estão de brincadeira comigo? Brasil é o país que mais compra carros elétricos da comunada no mundo. Tá de brincadeira, cara. Entende? Vamos proteger a indústria nacional. Piada, né? Só pode ser uma piada. Só pode ser uma piada. Se fosse para beneficiar o cidadão humilde que faz comprinhas, certamente os veículos já estavam sobretaxados. Mas como é para os prudentes e sofisticados, tome carro elétrico, né? Viva SG. Chegando aqui o fim, com a mera coincidência, o Brasil é o país das coincidências. Foi uma mera coincidência, diz o ministro sobre a MP publicada logo após a operação dos irmãos Batista. O que é que essa nota está falando sobre a medida provisória do governo Lula, que foi publicada 2 dias depois da Âmbar, que é da holding JF dos irmãos Batista, comprar mais ou menos umas 15 termoelétricas na mão da Eletrobras, que queria se vender, queria se ver livre para atingir as suas metas do Net Zero, né, da sua agenda de descarbonização 2030. Pelo amor de Deus, né? A transação que foi feita entre a Eletrobras e a Âmbar Energia não passou pelo Ministério, não é do interesse do Ministério, não deve ser considerada pelo Ministério. Eu acredito no senhor ministro, eu acredito. Realmente foi uma mera coincidência. É tudo no Brasil uma mera coincidência. Governo cede e propõe desconto de 50% em multa das empreiteiras da Lava Jato. Hoje, as 7 empresas que firmaram acordo e devem cerca de 8,2 bilhões, né? Com isso,
A União abriria a mão de receber cerca de 4 bilhões. Desconto de 50% em dívidas desagrada. Tá pouco. Tá pouco. Tá pouco. É isso mesmo. Eu também não tô feliz, não. Tem que esquecer a dívida. Vamos esquecer a dívida. Vamos voltar com os nossos campeões nacionais. E aí, só pra terminar, nosso ministro Dias Toffoli anula provas da Odebrecht contra marqueteiros João Santana na Lava Jato. Não vai falar mais nada. E acho que é por isso que o Brasil segue acorrentado. Enquanto a gente não colocar essas discussões mais sérias na mesa, o Brasil vai continuar sendo uma colônia. Não tem como, é sério. Vai continuar sendo uma colônia. Enquanto a gente ficar gritando, qualquer coisa aparecer, a gente vai continuar tomando 1-0. Tipo aquela do Nelson da Nóbrega, o Lula, que é um banco central desenvolvimentista. Cara, o projeto em tese foi eleito na urna, aí não dá pra mentir. Realmente, como ele vendeu, era pra ser um projeto desenvolvimentista. E não é. É um projeto bem SG, a campanha do Lula. Mas beleza. Essa ideia aí que o único caminho é o caminho econômico Armínio Fraga, caminho econômico Pércio Arida, Malan, Maílson da Nóbrega, Gustavo Franco, pô. Não, tá dando errado desde a FHC. Tá dando errado desde a FHC. E não tem ninguém colocando proposta. Quando passa alguma coisa, porque essa questão do bingo, isso não é coisa pequena, isso muda a sociedade, isso é uma coisa que, cara, o que tem de gente que vai querer montar um bingozinho, um cassinozinho, e o que tem de brasileiro descontrolado, meu Deus do céu, isso só vai piorar o estado das coisas no Brasil. Não se discute os temas sérios, só se discute besteira, e Lula é o rei do teatro. Segue enganando sua militância enquanto faz tudo que os seus grandes amigos do establishment desejam. E tem quem caia. Amanhã a gente comenta sobre nossa democracia. Espero ter tempo de comentar. Teve uma decisão polêmica ontem, né? A censura que depois descensurou. Já devem ter visto já. Mas não tinha como. Eu queria muito ter comentado sobre isso. Ainda bem que não deu tempo de comentar ontem. E parabéns ao Felipe Barros. Parabéns, Felipe. Baita projeto importante para o futuro do país. E que também fala das ONGs que tanto apoiam a censura que ocorre no Brasil. Então, se puderem. É um projeto aí que eu acho que devia até estar, né? Qualquer movimentação maior que fizerem, a gente devia colocar aí nas pautas. Deveria ganhar um carinho. É importante. Se a gente um dia quiser deixar de ser uma colônia. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouquinho mais, posta no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, onde estamos registrando todos esses eventos com nossos comentários. Já tem até o de abril publicado, tem 16 disponíveis. O de maio estamos escrevendo, vai ser publicado em julho, 45 dias de quando o mês acaba. E por hoje fico por aqui, compartilha, volta amanhã, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!